Graça, misericórdia e paz. Nós desejamos a todos que estão participando conosco, aqueles que vão participar também, que a mão do Senhor esteja abençoando a vida de cada um, sobretudo que a nossa compreensão do texto bíblico possa produzir em nós vida nova, transformação, para que verdadeiramente nós tenhamos a grata convicção de que há poder na palavra de Deus para transformar o nosso comportamento, né? Para que a gente experimente a manifestação da graça de Deus no nosso comportamento, no nosso relacionamento com as pessoas. Nós vamos ler na carta aos Hebreus, o capítulo 9, os versículos 15 a 28. Capítulo 9 da carta aos Hebreus, versículos 15 a 28. 15 a 28, de Hebreus. O texto diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, desculpa, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém? Senhor,
agradecemos pela tua palavra, que é boa, que é uma palavra perfeita, sábia, uma palavra completa, plena. Nós te agradecemos porque essa tua palavra, Senhor, é suficiente para nós. Nós queremos honrar o teu nome, estudando esta palavra com diligência e praticando essa palavra com verdadeiro interesse, verdadeira disposição de obediência. Ajuda-nos a fazer isto para glorificar o teu nome, para exaltar o nome de Jesus Cristo e para experimentar o gozo e a paz que vem da obediência aos teus preceitos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos participando mais uma vez do estudo de Hebreus. É uma carta que nós já comentamos aqui, uma carta extremamente importante, porque é a carta que relaciona a velha aliança mosaica de Deus com Israel e a nova aliança feita em Jesus Cristo, demonstrando que há uma superioridade desta nova aliança sobre a velha aliança. Há uma superioridade de todos os elementos que compunham e que expuseram a velha aliança sobre a, sobretudo os anjos, os profetas, Moisés, o sacerdote, porque Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote. Então, há uma superioridade clara, flagrante de Jesus sobre todas as coisas. E há um cumprimento completo, cabal, um cumprimento, uma completude absolutamente irretocável de quê? De que Jesus é superior a todas as coisas e tudo no Velho Testamento era símbolo, era tipo, representava a Jesus, representava a, a, aquilo que Jesus desenvolveria na nova aliança. Então, o candelabro, a mesa da propiciação, o pão da proposição, a arca da aliança, tudo isso tinha uma simbologia que se aplica e se consuma em Jesus. O argumento do autor sagrado neste texto que nós acabamos de ler é sobre a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios determinados pela lei mosaica e que ele demonstra que esses sacrifícios de animais não podem tirar os pecados. Eles eram aceitos como um tipo do verdadeiro sacrifício. Ou seja, quando um animalzinho era sacrificado lá no Velho Testamento, na verdade, o adorador, o sacrificante, deveria entender, né, que ele estava apenas substituindo o verdadeiro sacrifício do cordeiro que tira o pecado do mundo por meio daquele cordeirinho puro, macho, de 1 ano, que era substituto e representante de Jesus que viria na nova aliança. Então, mesmo talvez sem entender muito essas coisas, mas quando
eles praticavam este tipo de ritual, eles, pela fé, entendiam que aquele sangue de animais não podia perdoar pecados, porque apontava apenas para a eficiência, a eficácia completa do sangue perfeito de Jesus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, então, a si mesmo se ofereceu como cordeiro imaculado, um cordeiro santo, um cordeiro sem pecado, perfeito, se ofereceu a Deus pelo Espírito Santo, sendo ao mesmo tempo, é interessante notar isso, sendo ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício. O sangue de Jesus precioso purifica nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que são obras mortas? Obras mortas são aquelas obras que eram realizadas no intuito de produzir salvação, no intuito de tornar-se agradável a Deus, no intuito de conseguir méritos para a salvação. Essas obras eram obras mortas, né? E pelo Espírito Santo, Jesus se tornou ao mesmo tempo sacerdote, ele ofereceu o sacrifício, e o sacrifício, ele foi morto, ele mesmo, em carne e osso, foi morto, ele permitiu, ele aceitou, ele se entregou para ser morto. Jesus não foi morto pelos romanos, os romanos foram instrumento de morte para Jesus. Os judeus foram instrumento de morte para Jesus. Quem realmente determinou a morte de Jesus foi o Pai juntamente com ele. Ele voluntariamente se entregou, o que realmente caracteriza o amor de Deus neste processo de salvação e uma justiça perfeita de Deus neste processo de salvação. Então, Jesus se entregou como sacrifício. O seu sangue precioso, portanto, purifica a nossa consciência. O sangue de Jesus é o sangue de um cordeiro puro, perfeito, imaculado, um cordeiro que é divino. E é esse cordeiro de Deus que derrama o seu sangue e nos purifica a consciência de obras mortas. Por quê? Porque, tendo morrido na cruz do Calvário, Jesus cumpriu plenamente a obra que lhe estava determinada. Então, no sentido de que toda a obra de salvação teve consecução, foi porque Jesus entregou a sua vida e morreu derramando o seu sangue vermelho, carmesim, lá na cruz, de uma maneira perfeita. E porque ele é eterno, e porque ele é santo, e porque ele é divino, e porque ele é infinito, o seu sacrifício também tem as mesmas dimensões. E ele é, portanto, um sacrifício perfeito que não precisa de ser repetido, né? Então, nós podemos ter a nossa consciência livre, limpa de obras mortas e vamos servir ao Deus vivo em novidade de vida, porque Jesus já derramou o seu sangue por nós. O sistema religioso judaico é chamado pelo autor da Carta aos Hebreus de parábola. É interessante, né, que ele fala que aquele sistema lá era uma parábola, uma história contada para explicar uma realidade e trazendo um ensino claro. Neste caso aqui, no sistema mosaico, havia muitos sacrifícios e ofertas
usados para a purificação dos pecados. Estas ofertas, né, eram, na verdade, ofertas que eram apenas cerimoniais e também ineficazes. Cerimoniais porque a lei prescrevia claramente aquela manifestação de acordo com os princípios que Deus deixou para Moisés. Ninguém podia sacrificar, ou se lavar, ou comer pão, ou ir numa festa, ou participar de cultos nas entradas dos meses, né, nas ruas novas. Ninguém podia fazer isso se não estivesse rigorosamente de acordo com a lei. A lei estabelecia que era preciso seguir os rituais. E era preciso seguir os rituais, portanto, o autor da carta aos Hebreus está dizendo exatamente isso, né? Que eles eram sacrifícios ineficazes, né? Eles seguiam preceitos cerimoniais para ter alguma validade de realização, né? Para que houvesse satisfação dos preceitos legais. Mas ele não purificava a consciência e não purificava o coração, né? Nem o coração dos ofertantes, nem a consciência. Ou seja, era necessário um novo caminho que é Cristo, né? Um novo caminho, o sumo sacerdote cuja obra é perfeita, porque só ele purifica a consciência, né? Purifica o coração e a consciência do pecador, dos ofertantes. É porque ele apaga, nesse sentido, apaga todas as transgressões. Então, nessas transgressões, nossas transgressões estão completamente apagadas pela ação sacrificial e pela ação vicária de Jesus Cristo. Então, essa obra dele, como sumo sacerdote, foi perfeita, abrindo para nós um novo caminho para o céu. Isso é o que o autor de Hebreus está falando para os crentes hebreus. Também fala a nós, né, indiretamente hoje. Então, Jesus entrou no maior e mais perfeito tabernáculo. É interessante que Jesus não entrou no templo de Jerusalém, né? Ele no tabernáculo, no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos. Mas ele entrou no maior e mais perfeito tabernáculo, feito diretamente no céu, não por mãos humanas. Segundo a palavra de Deus, o tabernáculo que foi mostrado a Moisés como modelo para a realização, a construção do tabernáculo de Israel, é um tipo, um protótipo, segue um protótipo que é do verdadeiro tabernáculo que está no céu e que é o lugar onde Jesus Cristo entrou, não usando sacrifício de animais, mas pelo seu próprio sangue, né? Então, o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano com sangue. Ele tinha que apresentar o sangue. Ele entrava com o sangue numa vasilha, numa das mãos. Ele não levava o animal lá para dentro do Santo dos Santos, mas levava o sangue. E esse sangue salpicava o altar, salpicava todos os utensílios do templo, salpicava todas as partes do tabernáculo, porque era para a purificação do pecado de toda a nação e em todo o tempo.
Mas Jesus não. Ele não usou sacrifício de animais, mas pelo seu próprio sangue. Ele, ao derramar o seu sangue, ele estava sempre se tornando o nosso sacerdote e o nosso sacrifício. E ele entrou no lugar da santidade, no céu. Ali, salpicando seu sangue no propiciatório, uma única vez, de forma irrepetível, uma eterna redenção. Então, simbolicamente, né, nós temos a entrada de Jesus no lugar da santidade, quando ele ressuscitou e foi ao céu, né, no terceiro dia. Então, esta é a razão pela qual ele é o mediador da nova aliança, porque ele é o único que pode entrar e que entrou no céu, né, no Santo dos Santos, no céu, e apresentou-se ali como sacrifício verdadeiro e como aquele que derramou o seu sangue para a eterna redenção. O autor ainda diz que nessa nova aliança é interessante perceber que Deus fez promessas nesta nova aliança. Promessas de imprimir a lei nas mentes e nos corações do seu povo. Deus prometeu, na nova aliança que ele promete em Jeremias, Deus prometeu que não haveria mais necessidade de lei externa, de tábuas da lei, de pedra, porque Deus escreveria no coração, imprimiria a lei nas mentes e nos corações do seu povo. Ou seja, a lei impregnaria completamente todos os sentimentos, emoções, todas as faculdades do corpo seriam transformadas, tocadas, teriam as impressões diretas da lei de Deus diretamente nos corações. Deus promete também que seria o Deus de Israel. Serei o seu Deus. E também que teria Israel como povo. A diferença aqui é que aqui seria uma situação absolutamente definitiva. Depois que isso acontecesse, o povo de Israel jamais retornaria ao pecado, retornaria à idolatria. Então, o povo de Israel se tornaria o povo de Deus, completamente submisso a Deus, completamente obediente a Deus, completamente amante de Deus. Esse seria um dos efeitos da nova aliança. Seria, não? Será um dos efeitos da nova aliança. Terceiro, Deus promete nesta nova aliança espalhar o conhecimento dele para com todos, de modo a não ser necessário um ensinar o outro. Isaías fala disso quando ele diz: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, Jeremias também anuncia isso, mostrando que o conhecimento de Deus será um conhecimento inato. Todos conhecerão, né? É uma nova situação de um coração renovado, de um coração transformado, não mais em pecado, mas um coração convertido ao Senhor, e todos convertidos. Então, não é necessário mais alguém ensinar a outro sobre a lei de Deus, porque cada um saberá naturalmente qual é a lei de Deus. O conhecimento de Deus será dado a todos, e todos saberão quem é o Senhor. Em quarto lugar, nessa nova aliança, há uma outra promessa, que é
Deus usando de misericórdia com seus pecados, para jamais se lembrar deles. Olha que promessa espetacular, né? Deus usando de misericórdia com os pecadores, com seus pecados, e agindo de modo a não se lembrar de nenhum dos seus pecados. Sepultar os seus pecados no mais profundo abismo, para nunca mais se lembrar deles e nunca mais punir o povo por causa dos seus pecados, né? Então, essa transformação será operada por causa dos efeitos da nova aliança em Cristo Jesus, por causa da suficiência de Cristo, que promove todas essas coisas. Promove a internalização da lei de Deus, promove a internalização da palavra de Deus, promove a, o domínio de Deus sobre o povo, e o povo sendo tomado como propriedade particular de Deus, e promete também espalhar o conhecimento de Deus para todos os lugares, para ninguém precisar ensinar o outro, e usar de misericórdia com seus pecados e jamais se lembrar deles. Então, Jesus preenche completamente as exigências dessa nova aliança. E nós sabemos que o autor da carta aos Hebreus fala da intervenção da morte para a remissão das transgressões que haviam sido praticadas sob a antiga aliança, para aqueles que creem receber a vida, a herança eterna. O que ele está dizendo com isso? Que a morte, foi preciso que houvesse morte de Jesus. Para quê? Para que houvesse remissão das transgressões, aquelas transgressões cometidas sob a vigência da antiga aliança, né? Então, essa palavra aliança significa também testamento. Por isso o autor diz que onde há um testamento, isto é, onde há uma aliança, onde há uma promessa, né, onde há algo que foi combinado, foi aliançado, deve intervir a morte do testador. Para quê? Para que as pessoas que fizeram aliança possam receber aquilo que é pertinente à própria aliança. Então, onde há testamento, deve intervir a morte do testador, e a antiga aliança, na antiga aliança, isso também era obedecido, porque enquanto o testador estiver vivo, a aliança não é confirmada. Por isso, Moisés tomou o sangue de animais. Para quê? Para simbolizar a morte do testador. Então, a morte dos animais simbolizava a morte do testador, daquele que fez a aliança. Quem fez a aliança foi o próprio Deus. Então, Jesus é o substituto, é o preposto de Deus nesta questão. E ele é o mesmo, ele é o próprio Deus. Então, ele vai dar a sua vida para que, morrendo, os efeitos da nova aliança possam aparecer. Então, por isso, Moisés tomou o sangue de animais para a purificação de todo o povo, após a leitura da lei. Então, o que Moisés fez? Ele leu toda a lei e demonstrou para o povo que aquela lei era um compromisso, né, de Deus com o povo e do povo com Deus, e que ele deveria santificar aquele compromisso. Como? Depois de aspergir o povo,
né, com uma mistura de sangue com ensopo, com outros incensos aromáticos. Ele, então, depois de aspergir o povo, aspergiu também todos os utensílios e o próprio tabernáculo. Para quê? Para que houvesse santificação e houvesse manifestação de purificação, purificação do tabernáculo. Sem derramamento de sangue, não há purificação. Então, para que houvesse purificação do tabernáculo, para que tudo fosse puro, Moisés, então, fez isso, né? Fez essa aspersão de todo o povo, aspersão do tabernáculo, aspersão dos utensílios sagrados, para que eles fossem santos, né? Então, isso foi utilizado para que houvesse validação do testamento de Deus para com Israel, né? Da aliança de Deus para com Israel. Porque sem derramamento de sangue não há purificação, não há remissão de pecados. Por causa desse princípio, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, era necessário que fossem purificadas as coisas que são figuras das realidades celestiais. Então, as coisas que são as realidades celestiais eram representadas nessas figuras que estavam no templo. E essas figuras que estavam no templo representavam, portanto, as figuras celestiais, e por isso elas foram purificadas para serem representantes adequadas das coisas celestiais. Coisas que foram dedicadas a Deus, dedicadas a, pela, dedicadas ao culto, por causa desse processo ritual de santificação. Então, era necessário que fossem purificadas essas coisas que são figuras das realidades celestiais por causa de sua origem humana. Então, aquilo que é de origem humana precisa ser purificado, porque tudo que é de origem humana tem a sua natureza também corrompida, porque o homem, ao fazer qualquer coisa, ele gasta da sua energia, ele gasta de si mesmo, do seu esforço, e é tudo humano e corrompido, né? É pecaminoso na sua essência, por isso precisa de purificação. As coisas celestiais, entretanto, e as coisas daqui da Terra são meras representações, elas foram purificadas com ofertas muito mais preciosas. Ou seja, Cristo entrou no céu para comparecer diante de Deus em pessoa e em nosso lugar. Para quê? Para que purificar com ofertas muito mais preciosas, ou seja, a sua própria vida, purificar as coisas celestiais, né? Purificar no sentido de tra trazer a validade aquilo que estava no céu. Onde há esse testamento, então, essa aliança, era preciso intervir a morte. E a morte veio com Jesus quando ele entregou sua vida na cruz e ele ressuscitou para ir ao céu. E ali, simbolicamente, ele fez todo o processo de purificação, né? Ali nós precisamos entender
que na antiga aliança isso também acontecia. Era obedecido esse princípio, porque enquanto o testador estivesse vivo, não podia haver nenhum tipo de compromisso, não podia haver nenhum tipo de manifestação da aliança enquanto o testador estivesse vivo, né? Que era preciso intervir a morte do testador. Então, em nosso lugar, Jesus foi morto e foi ao céu. Não foi no tabernáculo terreno, na obra humana. Ele simples, simplesmente ele foi ele foi o tabernáculo humano foi uma representação do tabernáculo celestial. Então, Cristo foi direto para o tabernáculo celestial. Por isso é que o véu se rasgou ao meio, de alto a baixo, porque Jesus não entrou no Santo dos Santos em Jerusalém, mas ele entrou no Santo dos Santos celestial. Também não foi para oferecer a si mesmo, como sumo sacerdote, várias vezes, né? O sumo sacerdote humano, levítico, tinha que fazer isso anualmente. Se ele tivesse um sacerdócio de 20 anos, ele tinha que fazer pelo menos 20 vezes esse processo como sumo sacerdote. Várias vezes, uma vez por ano, como o sumo sacerdote levítico fazia com sangue de animais, que era um sangue alheio. Sangue de animais é um sangue alheio, não é o sangue humano, né? Então, Jesus Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Então, não era um sangue alheio, mas o seu próprio sangue. Se isso fosse real, isto é, se Jesus não fosse o nosso sumo sacerdote, se tivesse que oferecer todo ano algum sacrifício, se ele tivesse que morrer muitas vezes, desde o início do mundo, seria algo impensável, né? Se isso fosse real, Jesus Cristo teria que morrer muitas vezes desde o início do mundo, né? Se Jesus não tivesse derramado seu próprio sangue. Mas não, no tempo certo, chegado o tempo exato que Deus planejou, Jesus Cristo se manifestou. Se manifestou de que jeito? De uma vez por todas, para aniquilar, destruir, afastar para sempre o poder do pecado pelo sacrifício santo, suficiente, eficaz de si mesmo. Então, Jesus operou, por meio da sua morte, um sacrifício santo, perfeito, puro, né? Sem pecado, suficiente, isto é, não precisa outro, eficaz, quer dizer, realmente opera aquilo para o que foi planejado, perdoa o pecado e tudo isso é baseado na sua própria morte. Jesus morreu uma única vez porque ele sujeito, ele estava sujeito à ordenação divina. Então foi por causa de Deus que Jesus morreu. Morreu uma só vez. A ordenação divina é essa, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por isso, Jesus foi morto uma única vez. Né? O texto diz claramente isso, né? Que todas as coisas, é, todos os homens estão ordenados a morrer uma única vez. Jesus também, né, morrendo uma única vez. Então,
mesmo Jesus, filho de Deus, mas ser humano perfeito, teve que morrer uma vez, porque ele deu sua vida em sacrifício. E ele morreu o suficiente. É uma vez que um homem morre. E todos os outros homens devem também morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, uma única vez, Jesus se ofereceu para tirar para sempre os pecados de muitos. E ele ressuscitado virá pela segunda vez. Jesus vai ter a sua segunda vinda, não mais para lidar com o pecado, mas para trazer a completa redenção, trazer a completa salvação a todos que o aguardam pacientemente. Ou seja, Jesus operou na cruz do Calvário a nossa salvação. A nossa salvação está garantida. O autor de Hebreus está dizendo isso para os seus ouvintes, seus leitores. A nossa salvação está garantida, porque a salvação foi conquistada na cruz. Entretanto, ela não está completada. Garantida significa que ela vai ser completada, mas ela ainda não está completada, porque ainda falta a segunda vinda e a ressurreição e a glorificação. Então, isso é o que nós devemos aguardar pacientemente nessa redenção que todos devem esperar. Esta é a exortação fiel do autor sagrado. Esperem com paciência, aguardando a perfeita salvação, que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, cumprindo o processo de glorificação. Aquilo que está em Romanos, a estes também, aqueles que de antemão escolheu, a estes também chamou, a estes também justificou e a estes também glorificou, né? Porque é a operação de Deus por meio de Jesus Cristo naqueles que são eleitos. Concluindo, então, nós podemos dizer que, primeiro, provisoriamente, o tabernáculo consagrava a primeira aliança, o tabernáculo de Moisés, provisoriamente. Por que provisoriamente? Porque o definitivo viria ainda depois. Então, provisoriamente, o tabernáculo consagrava a primeira aliança e consagrava todos os utensílios, incluindo o próprio tabernáculo, que eram aspergidos, bem como até mesmo o povo e o livro, que eram aspergidos com aquela mistura de sangue e especiarias orientadas por Deus e preparadas por Moisés. Então, esse texto nos fala deste tabernáculo provisório que era consagrado pelo sangue na primeira aliança, né? Na velha aliança. E essa velha aliança foi provisória. Nós também precisamos entender que nós saímos da aliança provisória. Nós estamos agora debaixo da aliança definitiva. Sem derramamento de sangue, não há remissão, perdão de pecados. Então, quando os israelitas entenderam isso, a quem que eles recorriam para o perdão de pecados?
nós precisamos recorrer sempre a Jesus, porque o perdão de pecados é baseado no seu derramamento de sangue, não na velha aliança, mas na nova aliança. Segundo, permanentemente, Cristo, como Cordeiro único, inocente, imaculado, oferecendo-se de uma vez para sempre, ressurgido, ressuscitado, retornará para a salvação dos eleitos, trazendo completa redenção. Qual é a sua esperança em relação à segunda vinda de Jesus? Terceiro, qual é o significado do verbo que nós lemos aqui? Assim, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 27. O que significa para nós, hoje, esse versículo? Primeiro, significa que a morte é uma realidade geral. Todos morrem, todos pecaram, todos vão morrer. Então, a morte é um lugar, é um evento, né, que ocupa um lugar de importância na nossa vida, porque ela é a experiência geral de todo ser humano e ela nivela todos os homens, né, para que eles percebam que são iguais. E também ela nivela todos os homens na dependência de Deus, na manifestação do pecado, na perdição eterna, mas também na possibilidade de salvação. Então, a morte é uma realidade geral. E a morte, em segundo lugar, atinge Cristo, porque Cristo era um ser humano. Atesta sua humanidade e sua encarnação. Como é importante, os judeus tinham dificuldade de aceitar a encarnação de Jesus. Então, a morte de Jesus fala dessa encarnação e fala também da sua humanidade e da sua perfeita aceitação da vontade do Pai, né? Ele morreu pela vontade do Pai e dele também. Após a morte, todos serão submetidos a juízo, todos. Então não haverá escapatória em relação ao juízo. Não há aquilo que tem sido pregado em algumas igrejas, universalismo, que é Deus vai finalmente salvar todas as pessoas, porque ele não vai permitir que o seu amor não vença, né? Vai salvar todas as pessoas, independente de crerem certo ou não, independente de crerem em Jesus ou em Buda, ou em Confúcio, ou em Maomé, em quem quer que seja. Nós sabemos que isso não é verdadeiro. Após a morte, todos serão submetidos, então, a juízo, crentes e incrédulos. Os crentes são julgados em Cristo, né? Todos nós que somos crentes, o autor da carta aos Hebreus está querendo que os crentes judeus entendam isso, que eles já foram julgados e condenados em Cristo. Então, eles estão agora livres de juízo. Não entram em juízo, passam da morte para a vida. Mas os incrédulos serão julgados, né? Haverá juízo dos incrédulos. E um outro fator que decorre dessa verdade da, dos homens morrerem uma só vez é que não há reencarnação.
a doutrina da reencarnação não encontra base bíblica e é uma doutrina aberrante, uma doutrina absolutamente incapaz de produzir qualquer tipo de experiência salvífica, porque ela simplesmente quer anular o sacrifício de Cristo por meio da reencarnação. Então, não há possibilidade alguma disso acontecer. E nós temos em Cristo um único sacrifício eficaz, perpétuo, para sempre. Esse é o sacrifício do nosso Redentor, que nos salvou e que nos mantém neste mundo para glorificar o seu nome. Que Deus nos abençoe para que nós possamos compreender cada vez mais a sua palavra. Na semana que vem estaremos vendo uma parte do capítulo 10. Que Deus abençoe a todos. Para a glória dele, nós vamos encerrar também esta gravação.